Olá a todos, buenas noches. Hoy voy a comentar una noticia que encuesta a millonarios revela cómo crearon sus ganancias. Então, quero fazer uma reflexão contigo sobre tips, não? Que eles fizeram na encuesta com milionários e vamos poder ver como ser um milionário, ok? Sejam bem-vindos aí. E se tu tens alguma dúvida, tu podes aí poner essa dúvida aí e te contesto, ok? No fim dessa notícia. Pero vou ler contigo e puedo também enviar o link, la liga depois para ti. É uma notícia de Forbes México e essa encuesta milionários revela como criaram suas ganâncias. ¿Crees que um milionário tem autos, casas de lujo e usa solo roupa de diseñador? Empiezo com uma pergunta. Uma encuesta sobre como obtienen su dinero revela que a realidade é distinta. Muitos de nós pensamos que ser milionário é ter um auto de lujo, não? Uma casa de lujo ou ter roupas de diseñador. Vamos seguir. Ramsey Solution, empresa estadunidense criada por el especialista em finanças personais Dave Ramsey. Eu sou coaching certificado de Dave Ramsey. Lançou lá que señala como a encuesta mais grande de milionários com 10.000 participantes. Então, eles fizeram uma encuesta com 10.000 participantes, 10.000 milionários. ¿Por quê? En el Estudio Nacional de Millonarios se hizo con el fin de comprender cómo su comportamiento y actitud frente a las finanzas personales determinan su éxito financiero. La encuesta representativa a nivel nacional se realizó de 17 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018. Utilizando um panel de investigação de terceiros e o panel de investigação de la propina de la própria companhia. O que me gusta dessa encuesta é que é dados, não é algo que imaginamos, não é algo que sentimos. Eu creio que não. Aqui vai ter de ser dados sobre como essas pessoas fizeram para ser milionárias. Creio que nós vamos poder aprender algo com eles, ok? Vamos seguir aqui. Lo interessante deste exercício de investigação é que basicamente mostrou uma diferença dramática entre como creem os estadunidenses que as pessoas adineradas obtêm suas riquezas e lo que verdadeiramente fazem para ganhar e gastar seu dinheiro. Em tua opinião, que é necessário para ser milionário? Que tem que fazer as pessoas ou que tu tens que fazer para ser milionário? Melhor a pergunta. Tu crees que algum dia, tu puedes chegar a ser milionário ou é algo impossível? Já pensaste nisso? Já existe essa pergunta? Tu crees que tu crees que é possível ser milionário ou é algo que é impossível para ti? Contesta-me aí nos comentários. Vou seguir aqui. Se te perguntas como chegaram a la marca de $1.000.000, a resposta é a seguinte. Aqui está. Lo hicieron a través de la inversión constante, evitando las deudas como la peste e gastando de forma inteligente. Novamente, qual é a resposta de ser milionário? Inversión constante, então tu tens que aprender a invertir para ser milionário, evitando las deudas. Muitos dizem que há deudas buenas, não, que tu podes fazer riqueza, pero a encuesta mostra que os milionários evitaram as deudas e gastaram de forma inteligente, ser mais consciente com o dinheiro, ser mais consciente quando tu gastas, não? Pensar que é realmente o que quero? É algo que as pessoas dizem que quero ou é algo que eu quero? É totalmente diferente, ok? Seguindo aqui, nada de bilhetes de loteria, quase não houve herências. Isso é muito interessante, quase não houve herências entre os 10.000 milionários
encuestados, ni ingresos de 6 cifras, que es como $100,000 allá, ¿no? Como aquí. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final, te vas a sorprender. ¿Cómo invierten los millonarios? ¿Cómo tú piensas que invierten los millonarios? Ok, vamos a descubrir. Según la encuesta, 8 de cada 10 millonarios invirtieron en el plan 401K, que es un tipo de inversión en Estados Unidos, de sus empresas, y ese simple paso fue la clave de su éxito financiero. Ese plan de inversión y ahorros para la jubilación que ofrecen los empleadores. Las contribuciones se retiran automáticamente de los cheques de pago de los empleados y se invierten en los fondos que ellos elijan de una lista de ofertas disponibles. Los trabajadores pueden exentar impuestos al hacer aportaciones voluntarias y retirar sus ganancias llegada la edad de retiro. Ellos, no creo que haya una inversión parecida aquí en México. Tú puedes comparar con Afore, pero no es lo mismo. Porque ese plan, tú puedes elegir dónde va a invertir ese dinero, en qué fondo tú vas a invertir. Y hay también una isención de impuestos. No creo que hay algo muy similar aquí en México, pero lo que podemos aprender aquí es que ellos estaban invirtiendo automáticamente de su salario. Entonces es algo que tú y yo podemos hacer para ser millonarios. Invertir mensualmente y que sea algo automático. Que eso puede facilitar la inversión, porque si tenemos el dinero disponible, es muy probable que vamos a gastar ese dinero. Entonces, hagan eso. Si tú quieres ser millonario, el primer tip es invertir mensualmente automáticamente. Entonces, hay vários ahorros automáticos que tú puedes hacer en CETES directo, tú puedes programar eso en tu cuenta. Entonces, creo que ahí es algo que ya podemos aprender algo. Tienes que invertir para tu retiro. Entonces, ellos fueron millonarios así. Y no solo esto, pues 3 de cada 4 millonarios encuestados también invirtieron fuera de los planes de sus empresas, aunque, ojo, no arriesgaron su dinero en inversiones del tipo, es una oportunidad que no podía dejar de pasar. ¿Qué eso quieres no decir? Mira, entonces de 3 de cada 4 millonarios invirtieron aparte de ese dinero. Entonces vamos a imaginar que tú eres mexicano. Tú tienes que invertir en tu retiro. Puede ser un Afore, puede ser un plan privado, tú mismo puedes invertir, pero tú tienes que invertir mensualmente, automáticamente eso. Y otra cosa, tú tienes que invertir más, porque aquí en la encuesta dice que ellos invirtieron en retiro, pero aparte tenían una otra inversión. Y no era una inversión arriesgada. Eso es muy interesante, porque pensamos que tenemos que nos arriesgar mucho en las inversiones para ganar dinero, pero los dados, las estadísticas no dicen eso, ¿no? De hecho, ningún millonario del estudio dijo que la inversión en una sola acción fue un factor importante en su éxito financiero. Las acciones individuales ni siquiera figuraban en la lista de 3 factores para alcanzar su patrimonio neto. ¿Qué eso quiere decir? Que la mayoría de los millonarios invertían en fondos, probablemente, en ETFs, porque no fue invirtiendo en una sola acción que ellos se hicieron ricos, ¿no? Entonces, ellos invirtieron, diversificaron, é outra coisa que também podemos aprender. Entonces, si tú estás invirtiendo o quieres invertir, tú tienes que diversificar tus inversiones. Tú no puedes dejar todos tus huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a diversificar tu dinero. E é outra coisa que nós também podemos aprender. Não necessita ser inversiones com alto riesgo. E 2, é diversificar tus inversiones. Los participantes en el estudio se hicieron millonarios ahorrando constantemente a lo largo del tiempo. Entonces, tú tienes que aprender a ahorrar si tú quieres ser millonario, a ahorrar
constantemente. Outra lição que também podemos aprender. De hecho, trabajaron, ahorraron, invirtieron durante una media de 28 años antes de alcanzar la marca de $1 millón. Y la mayoría de ellos alcanzó ese hito a los 49 años. Que isso quer dizer? Mira, não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido, não? Muitas vezes nós tomamos como exemplo pessoas que enriqueceram na área de tecnologia, milionários, pero isso é uma exceção, é uma exceção. A maioria de nós vai tardar para criar patrimônio. E aqui, na encuesta mostra que tardaram 28 anos para chegar a seu primeiro milhão. E trabalharam, ahorraram e invertiram. Esse é o secreto. Trabalhar, ahorrar e invertir. Não existe isso de quero ter um ingresso passivo. Ingresso passivo se necessita de muito trabalho. Não é algo que vai ser de um dia para outro. 28 anos. Então, se tu queres chegar a ser milionário, sepa que tarda tempo. Necessita de trabalho, de paciência, de disciplina. Né? Uma média de 28 anos aqui diz. 3 de cada 4 milionários, ou seja, 75%, afirmaram que a inversão regular e constante durante um largo tempo é a razão de seu êxito. A inversão regular e constante. Se tu queres criar patrimônio, se tu queres ser milionário, tu tens que invertir regularmente e constante. Por um largo tempo. Por um largo tempo. Tu não podes invertir um mês solo. Tu não podes invertir durante solo um ano. É 28 anos para ser milionário. Essa é a média. Tu tens que ser constante. Como que tu fazes isso? Tu tens que organizar tuas finanças. Tu tens que gastar menos de lo que ganas. Não? Nós queremos viver status de vida que não corresponde a nosso salário, um sonho. Então, se ganhamos 10 mil, queremos viver um estilo de vida de 15, de 20 mil. E como hacemos isso se só ganhamos 10 mil? Tarjeta de crédito, são as deudas. Pero, em algum momento, as contas chegam e é aí que tem todo o descontrole, não? E sigo aqui. Assim, pues, a história do jovem gênio de la informática que desarrollou uma aplicação com la que ganhou milhões de la noche a la mañana é a exceção, não a regra. Advierte o estudio. Pessoas que enriquecem rápido é exceção, não é a regra. Então, nós temos que tomar o que é mais comum, o que é mais normal a nós, não? Que vai tardar tempo para enriquecer, vai tardar anos de trabalho, de ahorro e de inversão. Não se engane. Não, é que comigo vai ser diferente. Ojalá que sim, que contigo pode ser diferente, tu podes ganhar dinheiro rápido, pero o normal não é. Exige-se tempo, disciplina, constância, ¿ok? Los ricos são cuidadosos com o que ganham. Aunque a maioria creemos que um rico adquiere automaticamente o direito de dormir sem seus laureles, a realidade diz outra coisa. Ou al menos lo que refleja esta encuesta, pues el 94% de las personas consultadas dijeron que viven con menos de lo que ganan. Y casi 3/4 partes de los millonarios nunca han tenido saldo en sus tarjetas de crédito en su vida. Gastam $200 aproximadamente, 4.000 pesos ou menos cada mês em restaurantes e 93% utiliza cupones quando compram. Que interessante esses hábitos desses milionários. Primeiro viviam com menos de lo que ganham. Tu vives com menos de lo que ganha? Como que tu pode saber isso? É se em tu conta tens dinheiro. Se tu vives menos de lo que ganas, em tu conta vai ter dinheiro, ok? Outra coisa, não tinham saldo em sua tarjeta de crédito, não tinham deudas. Esses milionários não tinham deudas, viviam sem deudas. E gastam menos de $200, 4.000 pesos
em restaurante. ¿Tú quanto gastas em restaurantes, em comida afuera por mês? Mira, a maioria dos milionários aqui, que foram encuestados, gastavam menos de 4.000 pesos. E eram milionários. E tu, que não eres milionário, quanto gastas em restaurante? Quanto gastas para comer? Não? E aqui, em resumo, ao não endeudar-se e vigilar os gastos, são capazes de fazer crescer suas contas bancárias, em lugar de tratar de sair de um agujero financeiro cada mês. Como estão tus finanças? Tu chegas ao fim de mês com dinheiro? Não? Tu estás em um agujero financeiro lleno de deudas, um descontrole de tus finanças. Primeiro, tu tens que entender que la deuda es mala, tu não puedes viver uma vida endeudada. Tens que vigilar seus gastos. E é algo constante, diário, semanal. Se tu queres organizar tu vida, não é algo que tu fazes uma vez ao mês. É diário, né? É constante. Tens que ser um hábito esse controle. Vou seguir aqui. Outro hallazgo interessante do Estudo Nacional de Milionários foi que 79% dos milionários em Estados Unidos não recebeu nenhuma herência de seus padres. 79% não receberam nenhuma herência de seus padres. Solo um de cada 5 milionários, 21%, recebeu alguma herência. E unicamente 3% recebeu uma herência de 1 milhão ou mais. Então, essa excusa ou essa justificativa que os milionários são milionários porque ganharam uma herência, de acordo com a encuesta, não é certo. Porque 79% não receberam uma herência. De hecho, a maioria dos milionários nem sequer cresceram com muito dinheiro. Já que 8 de cada 10 milionários provêm de famílias de ingressos médios ou incluso por debaixo do promédio. Solo 2% dos milionários encuestados dijeron que proveniam de uma família de altos ingressos. Que isso nos mostra? Que para ser milionário, tu não necessitas nascer milionário. Ao contrário, a maioria dos encuestados aqui não vieram de uma família de milionários. Eles construíram seu patrimônio. Foram eles, aunque alguns também nasceram tinham um saldo, um ingresso abaixo da média. Então, não, é que muitos justificam, não, é que necessito disso, é que não. Não, nós como seres humanos temos a capacidade de criar nossos caminhos. É claro que há muitos fatores, não, mas há uma parte de nós que podemos criar nosso próprio caminho. Gato, nasce gato, tem instinto de gato, vai viver como gato e vai morrer como gato. O gato, aunque queira ser perro, não vai ser perro, porque tem um instinto de gato e vai viver e morrer como gato. Mas o ser humano nasce e tem a possibilidade de criar caminhos diferentes. Então, o ser humano tem uma possibilidade de ser, eu quero ser astronauta, vá ser astronauta, ele pode, tem essa possibilidade. Quero ser um chefe, vá ser um chefe. Então, o ser humano tem uma bendição, uma habilidade de criar caminhos que ele quer ser diferentemente de um gato. E essa encuesta mostra de que aunque algumas pessoas, aunque a maioria dos milionários nasceram em famílias de ingressos promédio, ou até mais baixo que o promédio, lograram ser milionários. Eu creio que nos mostra uma esperança, não? De que, eu nasci em uma família pobre, eu nasci em um ambiente pobre, ou não tão pobre, pero normal, pero aún assim eu posso chegar a ser milionário, aún assim posso criar meu caminho e criar patrimônio. Vai ser fácil? Não. Vai ser de um dia para outro? Não. A encuesta mostra que foram 28 anos em média. Então, tu tens que ter a consciência de que vai tardar esse tempo. Não? E
en media. Si tú eres excepcional, tal vez tú vas a lograr mucho más rápido, ¿no? Pero tú tienes que tener essa consciência. Qual é o salário de um milionário? Estamos falando dos Estados Unidos, não foi uma encuesta nos Estados Unidos. Resulta que a maioria dos milionários nesta encuesta não tinham trabalhos de alto nível nem salários altos. Solo 15% ocupavam puestos de liderazgo sênior como vice-presidente ou puestos executivos, como diretor executivo, diretor financeiro, diretor de operações, etc. Solo 15%. El 93% de los encuestados dijeron que en realidad obtuvieron su riqueza porque trabajaron duro y no porque tenían grandes salarios. Interessante, né? Porque nós pensamos que temos que ter um grande salário para chegar a ser milionário. E aqui a encuesta mostra que não é assim a realidade. É mais, unicamente o 31% alcançou na média de 100 mil dólares, né? 2 milhões de pesos aproximadamente ao ano, ou a lo largo de sua trajetória profissional. E um terço nunca chegou a ganhar 6 cifras em nenhum ano de sua carreira. É que nos Estados Unidos, normalmente, eles ganham 30, 40 mil dólares, não? Quando eles dizem uma cifra de 6 dígitos, é de 100 mil. Mas mostra que a maioria não alcançou a ter sueldos tão altos, não? Como de 100 mil. Eles recebiam um sueldo normal, de média, não? Donde estudiam e que carreiras eligem quienes se converteram em milionários. Que tu pensas que são as carreiras que mais surgiu nessa encuesta de los milionários? Que tu pensas que eres? Vamos ver. Vou seguir aqui, vamos descobrir juntos. E por certo, as 5 carreiras de las que han egresado a maior quantidade de milionários en el país vecino del norte são engenharia, contadoria pública certificada, docência, gerência e leis. As 5 carreiras que mais surgiram aqui na encuesta de 10 mil milionários foram engenharia, contadoria pública certificada, docência, gerência e leis. Eu me impressionou muito a docência. Não sei aqui em México, mas eu tenho a sensação de que os maestros não ganham tão bem aqui em México. Muito menos em Brasil. Em Brasil não é uma profissão que se paga bem. Em Coreia, sim. Em Coreia, os professores, os maestros são muito valorizados e ganham bem aí em Coreia. Pero não creio que aqui em México seja o caso, ou Latinoamérica seja o caso, não? Además, vou seguir aqui. Además, quase 2 terços de los milionários, 62%, se graduaram em escolas públicas. Interessante, não? É que na escola pública também, nos Estados Unidos é diferente em Latinoamérica, não? Podemos também tomar, pero não, creio que não é tão boa como uma particular, não? Mientras que solo el 8% acudiu a uma escola privada de prestígio. Solo 8% de los millonarios foram a escola privada de prestígio nos Estados Unidos. Pero más allá de alma mater, lo relevante es que la mayoría de los millonarios se preocupó y se ocupó de obtener esse papel. É interessante, ¿no? Porque a maioria de los millonarios sí se preocuparam em estudar, pelo menos hasta la prepa. A maioria de los millonarios encuestados sí se preocuparam em terminar a prepa. Finalmente, a encuesta de millonarios encontrou que 88% de ellos se graduou de la universidade, isso é um dado interessante, frente a 33% de la población en general. E mais de la mitad, 52% de los millonarios obtiveram um máster, um doutorado, em comparação com o 12% de la población general. Que isso quer dizer? Que a maioria de los millonarios sí se formaram em la prepa e sí se graduaram em uma universidade. Que interessante, não? Então, como a educação realmente hace a diferença no caminho de que tu cree para ser um milionário.
Por que será, não? Por que será que há uma diferença em questão de educação? Eu creio muito na educação, não sei se a universidades para todos, não creio que universidades para todos. Eu creio que tampouco se necessita de universidade para ser milionário, pero a encuesta mostra que há uma grande diferença la questão de la prepa e la questão de universidade para ser milionário, não? E aqui termina a notícia que habla sobre essa encuesta com mais de 10 mil milionários. E que podemos aprender? Uno, que tarda em média 29 anos para ser milionário. Então, se há uma promessa aí na internet, algum curso, ser milionário em um ano, pois huye que estafa. É estafa. Nós normalmente tomamos como exemplo exceções, queremos tomar exceções como exemplo, pero não podemos. Poucas pessoas se tornaram milionários assim em menos de 5 anos, 10 anos. Não? É muito difícil porque e queremos tomar essas pessoas como exemplo e vamos nos frustrar, pois não representa nem 1% da população essas pessoas. Então, vamos tomar o que é a realidade, que tarda 29 anos, mais ou menos, para ser milionário. Está bem, pois aí sabemos qual é o caminho que vamos a tomar, ok? E que mais aprendemos para ser milionário? Tens que ahorrar e invertir constantemente. Tens que ser mensualmente. Tu estás ahorrando e invertindo mensualmente? Se tu estás, já és um bom sinal de que tu vas a ser milionário em algum momento. Não é solamente ahorrar não é suficiente. Ahorrar é importante, é o primeiro passo, mas tens que invertir seu dinheiro, né? E a maioria dos milionários faziam essa inversão ia sair automaticamente de seu sueldo, não? Porque tinha um plano aí nos Estados Unidos de inversão que é diferente aqui, mas também podemos tomar isso como exemplo. Podemos tomar, ok, se eles ahorravam e invertiam constantemente, mensualmente, por 29 anos e chegaram a eu também posso ser. E se eles faziam automaticamente, eu também posso tomar isso e fazer isso automaticamente para mim, não? Em CETES direto, em outras casas de bolsa, pero em sua conta de banco, tu podes fazer isso automático, transferir esse dinheiro. Pois toma como exemplo. E outra coisa, eles viviam com menos de lo que ganhavam. É outro hábito para ser milionário. Eles viviam com menos que ganhavam. Se tu ganhas 10 mil, vive com 8, vive com 7. Se tu ganhas 15 mil, vive com 10. Se tu ganhas com 20, vive com 18, com 17. Pero é um hábito. Se tu queres ser milionário, claro, não? Se tu não queres ser milionário, pues tu haz o que queres. Pero se tu queres ser milionário, a encuesta disse que eles viviam com menos de lo que ganhavam, ok? E, por fim, eles não tinham deudas. Eles huíam de deudas. E vivimos em uma sociedade onde a deuda é normal, onde todos têm deuda. Compra roupa com deuda, não? Compra comida com deuda. Compra casa com deuda. Compra coche com deuda. Vivimos em uma sociedade com deudas, que é normal, mas os milionários não hacían deudas. Então, podemos aprender tudo isso. Não sei se te gusta essa dinâmica de live. A mim me gusta estar aqui lendo, porque não é algo que eu penso, Alfonso, eu penso e não é fato, não é estadística, é notícia. E creio que é bueno para reflexionar, para trazer novas perguntas, novos desafios. Será que realmente isso é correto? Pois, eu creio que esse exercício de reflexão é muito válido. A mim me gusta esse formato. Dime aí se te gusta esse formato também. Pois, aí eu posso repetir, não? Tomar um estudo, tomar uma notícia e estar praticando contigo. Pois eu creio que é muito válido, não? Me gusta essa dinâmica, ok? Se tu tens alguma dúvida, ponga aí no comentário, porque agora eu vou começar a contestar todas as dúvidas, ok? É uma mentoria grátis, vou contestar dúvidas tuas, ok? Vamos ver aqui. Digo, é bom tomar o desconto que te dão para pagar uma deuda? Ok, tá velho.
velho. PIN. Será? Ok. Ah, ok. É bueno tomar o desconto que te dan para pagar uma deuda? Depende. Depende. Não necessito de mais detalhes sobre tu pergunta, porque o desconto normalmente vai impactar tu histórico creditício. Porque eles te estão te dando um desconto porque querem receber logo tu dinheiro, pero vá, por exemplo, empresas como Resolve Tu Deuda. Ah, tinha 100 mil, tinha 200 mil e só pagou 60 mil. Por quê? Assim, é grátis. Tu pensas que eles vão te dar um desconto grátis? Não, não vão te dar desconto. Porque eles negociam. Primeiro que também eles ganham dinheiro, eles negociam isso com o banco, pero destruem tu histórico creditício. Então, tu está bem que tomar esse desconto e tu não te importas com tu historial creditício, pois está bem, toma esse desconto. Pero eu recomendo que não. Eu creio que há outras formas de renegociar. Tu negocias a deuda e paga mais rápido. Então, tu vas a pagar menos interesse, tu vas a ter um desconto. Se tu pagas mais rápido tu deuda, não? Então, pero se te dão um desconto e destruem tu historial crediticio, não creio que não é uma boa opção, ok? Vamos aqui, a próxima pergunta. Ok. Existem princípios secretos para ser rico? Muito bem, Cheto. Não é nada secreto, não é nada de novo para ser rico. Eu creio que esse princípio é tão antigo quanto muitos e muitos anos. Mira, para ser rico não é questão de matemática. Finanças personais é 80% comportamento e 20% matemática. Tu tens que criar hábitos financeiros que te levam a ser milionários. O que quero dizer com isso? Tu tens que criar o hábito de pensar como vai usar seu dinheiro. E aí que entra o pressuposto. Porque qual é a função do pressuposto? É controlar e organizar tu vida financeira. Pero tu estás pensando, ok, tenho 10 mil aqui, qual é a melhor forma de usar 10 mil? E o pressuposto é uma ferramenta. Pero tu estás pensando, tu estás, ok, quais são as prioridades? Porque se tenho 10 mil, não posso gastar com todo o que eu quero. Não é possível comprar todo o que quero. Tenho que usar sabiamente esse dinheiro. Então, tu tens que criar esse hábito de pensar antes de gastar. Esse hábito de fazer um pressuposto. O hábito de ahorrar mensalmente. Não? Antes de gastar, vou ahorrar. É um hábito. Então, tu recebes tu salário e há horas, é um hábito que tu tens que criar. Então, eu creio que quando tu crias hábitos financeiros, isso vai te ajudar a ser rico. É como ter o hábito de fazer exercício todos os dias. O hábito de comer bem, saudável todos os dias, vai te levar a um corpo saudável. E eu creio que é o mesmo também com a questão de ser rico. Se tu tens hábitos financeiros constantes, eles vão te levar a ser rico. Não é ganhar dinheiro de um dia ao outro. Pode ser, ojalá que tu puedas fazer isso, mas não é assim no que vimos na encuesta. Não? Vamos ver. Aqui tem uma outra pergunta. Pim, aqui. Quanto porcentagem deves ahorrar? Não existe uma porcentagem. Não existe uma porcentagem. Essa porcentagem, quem define eres tu com esse exercício de pensar em como é a melhor forma de ahorrar. Okay? Qual é a melhor forma de usar seu dinheiro? Não? Pero eu recomendo que, por lo menos, por exemplo, parte de seu dinheiro tu tens que usar en el presente, não? Disfrutar esse dinheiro. Pero parte de seu dinheiro tens que estar en el futuro. Tu tens que estar construindo tu futuro. Se tu queres ter uma árvore de limones, por exemplo, algum dia tu tens que começar a plantar anos antes. E é o mesmo com o retiro, é o mesmo com a casa, é o mesmo com a viagem que tu queres fazer. Tu tens que começar a hacer anos antes, meses antes. Então,
Por lo menos, eu creio que isso sim, eu posso dizer, que por lo menos tu tens que viver, ahorrar 15% para o futuro. Aí inclui o retiro. Se tu queres comprar uma casa, tens que aumentar essa porcentagem. Tu queres fazer uma viagem, tens que aumentar essa porcentagem. Mas eu creio que tu tens que começar com 15% para o retiro. E se tu vas añadindo outras coisas, tu tens que aumentar essa porcentagem. Ah, quero na casa, então aumenta mais essa porcentagem. Não é 15, é 20, por exemplo. Ah, eu tenho uma viagem um ano, então não é 20, é 22. Ah, eu quero comprar um coche. Ah, não é 22, é 25. ¿Me explico? Então, empieza com 15 e eu creio que 15 deve ser o mínimo que tu tens que ahorrar para o futuro. E aí tu vas aumentando essa porcentagem de acordo com tus sonhos, com tus objetivos. Por isso que eu digo que é personal. Pois cada um vive da forma que quer, mas tu tens que encontrar um equilíbrio, ok? E recuerdas, ahorrar é importante, mas não é suficiente. Tu tens que aprender a fazer crescer tu dinheiro, tens que invertir, ok? E pois aí se inscrevam-se aí no webinário Invertir desde zero, dia 18, que vou ser grátis. Aí vou falar sobre finanças. Vamos ver outra pergunta aqui. Eu vi uma outra pergunta aqui. Pin. Que puedo vender, por exemplo? Muito bem. Uma coisa que todos podem fazer, agora, hoje mesmo, é ver em tu casa coisas que tu não usas e vender. Roupa, objetos, se tu tens uma guitarra que nunca usou, quisesse aprender, uma computadora que não usa, uma máquina de fotografia que não usas, se tu tens um livro que não usa, agarra-lo, já não vai usar e vende. Vende por Instagram, vende por grupos de Facebook, vende por WhatsApp, vende para tus amigos. Essa é a coisa que tu queres, tu podes vender hoje, já, todos. E se tu queres que eu haga uma série disso, mostrando passo a passo como é essa jornada e como ensinar-te a vender, eu posso fazer, não? Se vocês quiserem, mas tu tens que enviar mensagem se quer ou não. Aí eu posso fazer uma série, porque eu já vendi muito por Facebook, por Mercado Livre, quando eu queria um dinheiro extra. Então, há algumas coisas que te podem ajudar a vender mais. Então, se tu queres aprender a vender coisas que tu já tens, eu posso fazer uma série já desde zero. Pero eu creio que tu estás falando um pouco mais sobre negócios, não? Se tu queres abrir um negócio, tu tens que pensar, é isso. Que problema tu podes resolver? É isso que tu tens que vender. Que problemas puedo resolver? Porque as pessoas compram algo ou gastam dinheiro algo para resolver uma dor ou por um desejo. Então, eu quero ser vista como status, por exemplo. Por que um tênis vale 2.000 pesos e outro vale 20.000 pesos? É por questão de status. Então, uma marca vende o status, o desejo, não? Então, as pessoas compram. Pero tu também pode resolver um problema, não? Então, por que as pessoas comem fora de la casa? É conveniente, eu não tenho que cozinhar, não tenho que ir ao mercado, já chego cansado de la empresa, de meu trabalho, então não quero cozinhar. Então, aí, vender comida, tu estás resolvendo o problema. Então, se tu queres vender algo, resolva problemas ou venda algo que todos desejam ter, algo, não? Acho que é o mais que eu posso dizer-te aí. Vamos ver, se há alguma pergunta? Outra pergunta, mas recebi aqui, ó. Bom. Ok. Tengo una pregunta. ¿Vale la pena tener historial crediticio? Creo que es mejor no recurrir a créditos para generar riqueza. Esa es la pregunta que tengo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos pueden vivir sin hacer deudas. El histórico crediticio, ¿para qué sirve? Para pedir más dinero prestado, para tener más deudas. Entonces, pero si tú tienes un plan financeiro, te organizas, tu não necessitas ter deuda, tu puedes comprar contado, ok? Então, creio que é uma das coisas que tu puedes ter aí.
Ok, será que tem alguma outra dúvida? Se não tem outra dúvida, podemos já encerrar. Vamos ver. Quantos porcentagem vai orar? Já foi. Vamos ver. Esse secreto já foi. Uhum. Ok. Perguntas? Ok. Saludos desde Tijuana, Baja Califórnia. César. Saludos. Melhor criador de meu próprio software. Essa é uma boa pergunta. É uma boa proposta. Ok. Bueno, últimos 10 segundos para alguém que tenha pergunta ou não. Aqui, encontrei. Vamos lá, mais uma pergunta. Si tengo capital, ¿en qué lo puedo aprovechar? ¿En acciones o en la bolsa? Como dices tú. Mira, depende muito de tus propósitos, depende muito de tu perfil de inversionista. Não? Se tu nunca invertiste, não inverte na bolsa, não é o momento. Eu creio que tu tens que começar na bolsa. Por exemplo, é como um bebê que quer ser adulto de uma vez rápido, não é aconselhável. Não pode, não? Então, se tu queres começar a invertir na bolsa, tu tens que invertir em coisas mais sencillas, como CETES direto, como SOFIPOS, não? Eu creio que... E aí, pouco a pouco, tu vas conhecendo mais instrumentos de inversões e depois tu chega à bolsa. Porque a bolsa é o último nível de las inversiones. É muito mais complexo, não é assim tão sencillo invertir na bolsa, né? Alguns dizem, não, tu vas a poder invertir na bolsa. Não, mentira, é complexo. Para análise é complexo, há muita volatilidade. Tu emocionalmente está preparado para essa volatilidade? Porque, por exemplo, com o Covid, houve ações que caíram 50%, 80%. Tu tens o emocional para suportar isso e seguir em las ações. Por exemplo, se tu tens 1 milhão, tu vês tu 1 milhão cair para 200 mil, tu tens essa emoção para segurar e saber que essa ação vai subir, porque a maioria subiu, não? Regressou hasta mais caro depois do Covid, mas tu tens o emocional para isso, tu sabes distinguir que realmente é algo extraordinário e manter essas ações. Então, e não só ações, pois também empreender, tu podes empreender, é uma inversão. Há muitas formas de invertir, não? Tu tens que conhecer todos os instrumentos, eu creio que isso é correto, para ver qual é o teu perfil. Por exemplo, eu digo, inverte nisso, mas não é bom para ti, porque tu perfil de inversão é diferente que o meu. Okay? Então, não existe uma inversão. Qual é a melhor inversão? Não existe. Se alguém te diz que existe uma melhor inversão, é estafa. É estafa, não creio. Porque depende muito de tu propósito, de tu objetivo, de tu meta, depende muito de tu perfil de inversionista. Então, para cada o que é bueno para mim pode não ser bueno para ti, ok? Espero ter contestado essa resposta. Eu vi aqui outra coisa aqui. Uau, ok. Muitas graças a ti. Vamos ver aqui. Tem outra pergunta. Ok. Aqui. Como que eu faço ver? Ok. Que significa bola de neve? Bola de neve é um método para finiquitar as deudas. E é o seguinte, tu faz uma lista de todas tus deudas, de la menor hasta maior. Não considera a hipoteca, ok? De la menor hasta maior, tu vas a ser pagos mínimos em todas. E o dinheiro que sobra, tu vas a ser pagos extras em la menor deuda hasta finiquitá-la. Por que muitas pessoas vão dizer, mas tu tens que fazer a lista de acordo com os interesses, não? Por que isso não funciona? Nós outros, como seres humanos, somos pessoas emocionais e necessitamos de motivação. Se pagamos uma deuda, aunque seja pequena, em las primeiras semanas, em los primeiros dias, isso vai nos animar, motivar a seguir pagando as deudas. Por isso que o método de bola de neve funciona muito bem. Por exemplo, se tu queres adelgazar e tu tens resultados em los primeiros dias, na primeira semana, isso te motiva a seguir a segunda semana. E é isso que o método de bola de neve hace. Porque
te dá motivação para seguir pagando, porque tu pagas uma deuda pequena rápida. Não? Muitos falam dos interesses, da matemática. Se for por matemática, tu nunca estaria em deuda. Não? Então, não é questão de matemática. E eu disse, finanças personais é 80% comportamento e 20% matemática. Ok? Espero que tenha já contestado tu pergunta. Vamos ver se há outra pergunta. Ok. O que fazer com euros que tenho? Pues, tu puedes deixá-lo porque... Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Pin comment. Ok. O que fazer com euros que tenho? Tu tens que ver o custo de oportunidade. Se tu deixas tus euros aí em casa, ok? Provavelmente tens uma valorização de tu dinheiro, vai. Por exemplo, quando eu cheguei a México, né, o dólar valia 16 pesos. E hoje estamos aí em 20, não? E há 4 anos que estou aqui em México. Então, se eu tivesse guardado $1, não? $1, ia ter subido 3 pesos, não? A mais. Então, existe essa parte de valorização de tus euros. Pero tu também tens que pensar da seguinte forma. Há uma outra inversão que pode me pagar melhor e eu posso ter mais interesses, é mais seguro. Então, tu podes pensar nisso, pois não pode dizer o que tu vas fazer com tus euros, mas pode ser que tus euros vão se valorizar com o tempo, você vai. Mas tu também tem que pensar se existem outras possibilidades, melhores inversões que podem trazer interesses melhores. Okay? Então, tu tens que reflexionar aí quais são as possibilidades. Vamos ver. Aqui, recomendas invertir em CETES? CETES é a única coisa que recomendo para todos que querem invertir. Por quê? É a inversão mais segura de México, porque está respaldada por el governo e por isso tem menos riscos. E aí tem muitos instrumentos para quem está iniciando a aprender. Questão de prazos, questão de tempo, questão de interesses. Por exemplo, em CETES Directo tem diferentes prazos, tem diferentes interesses. Então, é uma boa inversão para aprender das coisas e paga muito melhor que qualquer banco. Ó, esse tip aqui tu tens que... se tu amas alguém, se tu amas tu amigo, tu vai falar, ó, não deixa dinheiro no banco. O banco não te está pagando nada. Põe em CETES Directo. Nenhum banco paga mais que CETES Directo. Assim, os bancos tradicionais, BBVA, Bancomer, Santander, Banamex, nenhuma conta de ahorro paga mais que CETES. Nenhuma. Não deixa tu dinheiro em uma conta de ahorro, por favor. Abre uma conta em CETES Directo, tu vas a ganhar mais, ok? Vá à internet aí para ver se estou mentindo ou não, ok? CETES Directo está pagando o quê? 4,5, 5, 4,5. Tu banco não paga nem 1% para ti. Às vezes é negativo. Então, e muitas pessoas estão aí deixando o dinheiro na conta de ahorro e pensam que estão ganhando dinheiro. Infelizmente, não deixa tu dinheiro no banco. Deixa em CETES Directo. Ok? Vamos ver. Se tem alguma outra pergunta. Ou criar meu próprio negócio. Criar próprio negócio é uma boa ideia, mas dá muito trabalho, tem muito risco. Se ações têm risco, abrir próprio negócio é 1000 vezes mais riesgoso, mas pode ter retorno 1000 vezes maior, não? Então, para criar um pouco... Ok, vou acontecer essa pergunta rápida, mas eu creio que vai salvar muitas vidas. Se tu queres empreender e criar um próprio negócio, tu tens que ter um fundo de emergência para empreender. Por quê? Porque nos primeiros meses e anos de tu negócio, tu não vas a ter dinheiro. Não vai ter um sueldo, dificilmente. Porque tu tens que reinvertir esse dinheiro para que tu negócio cresça. Ok? Então, tu tens que ter um colchoncito hasta que tu empresa cresça. Hasta que tu negócio cresça. Não é assim, eu vou empreender hoje e no próximo mês vou ter dinheiro. Não é. Pouquíssimos negócios. Mira, um dado para ti. Em nos primeiros 2 anos de 10 pequenos negócios que abrem, 8 bye-bye. Muerem. Em nos primeiros 2 anos,
todos os empreendedores, pequenos e médios negócios, de 10, 8 mueren en los dos primeros años. ¿Qué isso quer dizer? Que a maioria falha. Então, tu tens que estar preparado financeiramente, psicologicamente. E outra, tu tens que ter um mínimo de conhecimento para empreender. Ah, não, eu vou empreender nisso porque meu amigo disse que... Não, não. Pensa, amigo. Vê que problemas tu puedes resolver. E tem um pequeno plano, não? Não vai começar a invertir. Se tu tens 1 milhão para invertir, não vai invertir 1 milhão em negócio. Empresa pequeno, com um produto, com o mínimo... Um produto o mínimo possível, não, que gastas, para ver, para validar sua ideia. Porque se tu não validas tua ideia, tu vas a invertir um montão de dinheiro e perder, se as pessoas não querem comprar isso aí. Então, se tu queres empreender um produto, cria 2, 3 produtos e vê se as pessoas querem comprar. Se não querem comprar, pues cambia de produto e vê outra coisa, ok? Porque esse tipo salva vidas, hein? Vai salvar muita gente aí. Ok. Recomendo invertir em áreas, não sei, nunca, áreas, normalmente, áreas é seguros, não? Pois tu tens que comparar, pois depende dos objetivos, depende de quanto tu queres invertir de tempo para estudar sobre ações, sobre inversões. Talvez valha a pena, talvez não, depende de ti, depende de como tu queres levar, ok? Vamos ver se pode contestar essa pergunta. É recomendável invertir em uma empresa ou em criptomoedas para que em uns anos suba o preço, mas também pode bajar as ações? Sim, se pode, pero mira, se tu não invertes nem em CETES, não vai invertir não vai começar em cripto. Se tu não invertes em SOFIPO, se tu não nem sabe o que é ETFs, um fundo de inversão, não vai invertir em Bitcoin, em criptomoedas, porque é muito mais complexo. Criptomoedas, primeiro, é algo muito novo, não se pode analisar, não se pode fazer uma projeção, nada se pode realmente saber 100%, mas tu vês uma empresa, com os números, tu sabe que se é uma boa empresa, se ela vai crescer. Não é 100% que ela vai crescer, mas tu puedes ver com os números, com as ventas, com as deudas, com as inversões, que a empresa vai crescer. Com as criptomoedas, não. Então, é uma... no futuro, pode ser que todos vamos usar a criptomoeda? Sim, pode ser. Agora não é. Então, eu recomendo que tu inviertas máximo 5% de tudo em criptomoedas para não perder dinheiro, não? Pois nós sabemos, por exemplo, a criptomoeda vai ser a coisa do futuro, vai ser. Mas eu vou te dar outro dado. 50% da população de México não tem nem conta de banco. Então, que quer dizer isso com criptomoeda? Está lejos para ser algo que todo o mundo vai usar. Vai tardar um montão. Mas sim, eu te recomendo que empieces, pero 5% máximo, para não perder dinheiro e ver aí que onda, não? E depois que tu tenhas mais experiência, depois que o mercado tenha mais madurez, puedes aumentar essa porcentagem de tu criptomoeda. Mas não vai poner todo tu dinheiro em criptomoedas, porque tu vas a perder dinheiro, te garantizo. Não se pode poner todos tus huevos em uma canasta. Tens que diversificar. Tens que ter um pouco em CETES, tens que ter um pouco em UDIs, tens que ter um pouco em ações, tens que diversificar. Tu só vai poder aprender a diversificar estudando. Né? Inscreve-te em um webinário aí, dia 18, que eu vou fazer sobre inversões, para poder aprender um pouquinho mais. Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Mira, as pessoas estão querendo... Recomendas a começar em CETES? Recomendo. Já disse. Com quanto? Recomendo em CETES. Com quanto? Em CETES, 100 pesos já pode começar, hein? 100 pesitos já pode começar a invertir. Mira, tens que dar o primeiro passo, haz toda a diferença. Tu vas quedar esperando, invertir, nunca vai ser. É um hábito, te dije, é um hábito. Invertir e ahorrar é um hábito. Empieza com 100 pesos em CETES direto, por favor. Vamos lá, ok, não sei. Ixi, isso é alguma coisa aqui. Ok, vou sacar essa pergunta. Ok... Vamos ver se tem alguma pergunta mais, não?
Já está inscrito. Graças, muito bem. Ó, Andrei já está. Andrei já está inscrito. Muito bem. Todos que estão aqui têm que se inscrever, né? Por amor de Deus. Se tu queres aprender aí a invertir, vou dar muita informação aí. Ok? Eu creio que já não temos mais perguntas, não? Eu creio que as pessoas não querem essa mentoria grátis. Pois então, vamos aqui terminando essa live. Muitas graças por tu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa e te agradeço que está aí, Nerfi. Se tu tens alguma dúvida, se tu tens algum comentário, alguma sugerência, envia-me por direct, ok? Porque eu leio todo, não tarda um pouco para ver, mas eu leio todo. E esse canal é para criar conteúdo para ti, não é para mim. E eu quero que seja bueno para ti. Então, dime que temas que queres aprender, que te hace falta, não? E eu vou estar aí subindo. Quanto mais tu sugeres, mais comentários, mais perguntas, mais conteúdo para ti vou criar, ok? Esse tem que ser para ti, não para mim. Não tenho nada que provar aqui no canal. Eu quero que tu aprendas, eu quero que tu cresça, que tu enriqueça, tu tenhas lá paz financeira, lá tranquilidade e equilíbrio. Sabe? Eu quero que tu vás ao restaurante e veja a carta e menu de la esquerda para a direita. Se tu não estás entendendo essa comparação, é o seguinte, eu quero que tu chegues ao restaurante e veja de la esquerda a direita, del platillo, sem importar o preço, porque tu tens o dinheiro. É isso que quero que tu tenhas, não? Por muitos anos de minha vida, eu ia ao restaurante e eligia os platillos por los preços. ¿Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar. Então, eu comia o que me alcançava. E quero que tu puedas comer o que tu queiras no restaurante. Esse é o objetivo, dos objetivos desse canal, não? Eu comecei a invertir em sets. Graças, Mari. Muito bem, muito bem. Que livro eu recomendo? Hoje subi um post, hein? Com 11 livros. 11 livros que tu deves ler de finanças. Vê aí em meu post aí. Que tu vas, graças a vocês, graças por tu tempo. Guarde live, por favor. Ok, vou guardar. Aqui pediram, vou guardar. E como se inverte em sets, he visto publicidade de governo aqui. Em sets direct. Tenho vídeos em RTV aí que te explica hasta como abre na conta, ok? Muito bem, graças a todos. Eu sei que está tarde já. Graças por tu tempo. E te espero dia 18, hein? 18 é o webinário grátis. Inverte desde zero. Inscreve-te. E compartilhe com teus amigos, tua família que também queres aprender a invertir. Esse webinário é grátis, ok? E eu creio que vai poder ajudar muita gente. Um grande abraço a todos. Tchau.